do Centro Espírita Amor e Caridade. Seja muito bem-vindo, Helder. Sejam todos muito bem-vindos. Ele nos falará sobre Jesus e a mulher adulta. Fique à vontade. Pessoal, boa noite a todos. Prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez para um estudo do nosso Evangelho. Som, obrigado, melhor. Eu, quando falo em alguns centros de Goiânia, eu já comentei o tanto que é bom falar aqui em São Luís, porque os centros espíritas têm ar-condicionado. Eu passo a maior inveja no pessoal. Falaremos hoje sobre uma passagem de Jesus. O tema é esse: Jesus e a mulher adúltera. Então eu peço que justamente ele, Jesus, proteja todos nós, nos abençoe, nós possamos sair daqui mais tranquilos, mais paz do que como entramos. Essa passagem é uma passagem que eu particularmente tenho uma afinidade muito grande das passagens de Jesus, porque ele mostrou ali uma maestria ímpar, distinto mesmo. Jesus, quando veio à Terra, ele veio enviado pelo Pai Maior, veio enviado por Deus. E a missão de Jesus, ela tinha duas vertentes principais. Uma delas era exatamente apaziguar as pessoas com quem ele convivesse naquela época e naquele local. Nós sabemos hoje, no século XXI, que aquela região do Oriente Médio, Israel, onde há rivalidade Israel e Palestina, é um dos pontos mais tensos do globo terrestre. E isso é histórico. Naquela época de Jesus também era uma coisa muito complicada ali. As convivências eram muito difíceis, as relações eram muito difíceis, os conceitos eram muito radicais. O judaísmo, a região que prevalecia, era uma religião muito intransigente, muito complicada mesmo, de valores, de princípios. E Jesus veio para apaziguar aquilo tudo ali. Mas ele veio também com uma missão muito maior que Deus colocou nas mãos dele, justamente por questão de confiança, que era a missão de deixar um legado para o futuro, para a eternidade. Imagina bem, ele deveria deixar conhecimentos ali para atravessar os séculos afora. Nós estamos aqui hoje, mais ou menos 20 séculos depois que Jesus partiu, estudando palavras dele. E assim continuará, porque quanto mais se aprofunda no estudo do que Jesus deixou, mais nós vemos a riqueza que há e mais percebemos o quanto há para explorar o conhecimento crístico. E essa missão foi altamente difícil, dificílima, porque ele conviveu com pessoas que tinham um grau de ignorância muito grande. Ele não convivia com pessoas cultas e nem com pessoas do coração tão aberto para assimilar sua intenção cristalina. Era com pessoas muito rudes que Jesus convivia, muito difíceis mesmo, e o conhecimento delas para assimilar também era bastante precário. Por isso, muita coisa que Jesus falou, até hoje, nós não entendemos direito. Até hoje, depois que o mundo evoluiu tanto, que nós já desenvolvemos tanto cientificamente para dar um embasamento, para conhecermos melhor as coisas, até hoje tem muita coisa que Cristo falou que é enigmática para nós.
Muitas coisas o são. E Jesus, é admirável a pedagogia que ele tinha. A pedagogia que ele tinha para ensinar. As estratégias que ele tinha para ensinar. Uma coisa é falar para as pessoas que têm conhecimento já. É muito mais fácil. E ele não. Ele convivia com ignorantes. Então ele usava como técnicas para fazer convencer, para passar os conhecimentos. A técnica principal era usar recursos que as pessoas conheciam. Então ele contava a história do pé de figo, ele contava a história do pescador que pegou os peixes lá no mar, ele contava a história de coisas que as pessoas conheciam, lavradores, pescadores, agricultores, donas de casa, pessoas muito simples mesmo. E usava aqueles pequenos fatos para dar lições de morais riquíssimas, essas que perpetuaram ao longo do tempo. E ele não perdia uma única oportunidade. Tudo que acontecia, ele usava para dar uma lição, a partir de um fato. Se estivesse caminhando, o menino caiu perto dele, ele usava aquele fato da criancinha que caiu, tropeçou, para contar uma história, para ensinar alguma coisa com aquele fato. Tudo era motivação para Jesus deixar ensinamentos. E alguns deles ficaram registrados. Porque uma das dificuldades também que havia naquela época era a escassez de pessoas que sabiam ler e escrever. Saber ler, saber escrever no tempo de Jesus era um luxo. Era para pouquíssimas pessoas. Então a maioria só ouvia, né? Eram analfabetos mesmo. Uma grande parte das pessoas era analfabeta. Então era muito complicado isso. E das pessoas que conviveram com Jesus, alguns deles escreveram os fatos, foram escrevendo. Alguns que sabiam escrever, foram escrevendo os fatos. E teve um também que não conviveu com Jesus, mas que afinizou muito pelas coisas que ele ensinou, que também escreveu fatos de Jesus depois. São os 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Olha bem o trabalho desse pessoal. Escrever naquele tempo não era igual a gente pegar hoje um computador, um laptop, escreve um monte de coisa rapidinho, tem corretor, né? Rapidinho escreve, imprime. Não era assim, não, é tudo muito mais complicado. Experimenta chegar em casa hoje, vocês aqui, experimenta chegar em casa e colocar no papel o que eu estou falando aqui agora à noite. É fácil ou difícil? Quem garante que vai lembrar de tudo que eu falei? É muito difícil. Então imagina conviver com Jesus, depois contar as coisas que ele falou. Por isso, com todo o respeito que temos pela Sagrada Escritura, o Evangelho é incompleto de passagens. Incompleto de passagens. Não é tudo o que Jesus falou, não é tudo o que ele fez que está ali no Evangelho. Mas a essência da obra dele está tudo ali. Está tudo ali no Evangelho. Então João, que era um dos apóstolos, né, que amava Jesus, João também, um dos que escreveu o Evangelho, contou algumas passagens de Jesus, colocou vários fatos ali. Nós não sabemos, a história não conseguiu comprovar para a gente se aqueles fatos que estão narrados no Evangelho aconteceram naquela sequência exata como eles estão lá. Isso não importa. Qual frase eu falei primeiro, segundo, terceiro aqui hoje? Não importa. Se citar as frases, souber o que elas encadearam no pensamento ali, isso já é o suficiente. Foi isso que eles fizeram, os evangelistas. Então, nessa passagem no capítulo 8, João, ele narrou que Jesus havia descido do Monte das Oliveiras. E Jesus, ele usava esse Monte das Oliveiras para algumas coisas, porque era um dos recursos didáticos que ele tinha na estratégia pedagógica dele. Como naquele tempo não existia imprensa, televisão, não tinha microfone, não havia megafone, não tinha esses recursos de fazer uma divulgação de alguma coisa, ele tinha que usar o que a natureza tinha. Olha bem, aqui nesse salão hoje deve ter mais ou menos umas 50 pessoas, talvez um pouco mais, né? Deu a pane do microfone aqui no início.
O Silvio foi rapidinho, sanou a pane do microfone. Se eu fosse Jesus e ele fosse São João Batista, não ia ter microfone. Dá um jeito aí, Jesus. E o que é o jeito que ele tinha que fazer, Jesus? Era falar alto para as pessoas ouvirem. E quem acompanhava Jesus era muito mais do que nós estamos aqui nesse salão. Era multidão. Porque tinha muita gente que afinizava por Jesus e gostava de ouvir o que ele falava, queria pegar os ensinamentos de Jesus. Então, ele subia. Daqui a pouco ela se daqui a pouco é o próximo lar. Obrigado. Então, ele usava os recursos naturais que ele conhecia para a voz dele ficar audível. Ele subia no monte, as pessoas podiam ver, ele falava lá de cima, todo mundo ouvia mais fácil. Ele chegava numa praia, sabia a hora que o vento soprava do mar para o continente, a voz dele ecoava mais fácil, para o povo poder ouvir. Então, ele tinha passado a noite no Monte das Oliveiras e de manhã aconteceu o que São João narra no capítulo 8, nos versículos 1 a 11. De manhã, estava Jesus ali, aí chegaram para ele algumas pessoas trazendo uma mulher. E aquela que está ali, aquela balbúrdia, e trouxeram aquela mulher para estar perto de Jesus. Aí ele viu aquilo, o que está acontecendo, gente? O pessoal, olha Jesus, olha mestre, essa mulher aqui foi pega em adultério. Foi pega em flagrante adultério essa mulher aqui. E aí? E entregaram a situação nas mãos de Jesus. Jesus, dentre muitas coisas que ele nos ensinou, uma delas foi a ruptura de vários paradigmas. E um dos paradigmas foi de que ele ensinou por ele próprio que ser bom não é ser bobo. Porque muita gente até hoje acha, né, que ser bonzinho é ser bobão. São coisas tão diferentes. São tão distintas as duas coisas. E ele mostrou isso, que Jesus era bondade em pessoa, mas aquele leão não tinha nada de bobo, nada. O homem esperto, o homem inteligente foi Jesus, nada de bobo. Não teve uma situação na vida de Jesus que ele mostrou vacilo, que ele mostrou assim, a bondade dele confundindo o modo dele pensar e tomando atitude errada porque era bom. Isso não aconteceu em momento algum. Momento algum. E nesse evento também ele se comportou da mesma maneira, com a maestria de inteligência e praticando o máximo de bondade. E estava o povão lá esperando com a mulher ali, caída no chão, a mulher adulta, como se fosse um bicho jogado no chão, porque foi pego em adultério, traindo o marido dela, o companheiro, não sabemos quem foi essa pessoa que ela traiu. E aí Jesus fazendo o que com essa mulher? Ele, na esperteza dele, sabia que estava sendo testado. Jesus nessa época já era adulto, ele já era uma pessoa visada, eles já estavam querendo acabar com Jesus. Sabemos muito bem como foi a história, né? Os poderosos da época, eles tinham receio que Jesus subvertesse e tomasse o poder. Quando falavam que ele era o rei de bondade, o rei dos judeus, achavam que ele era um rei na concepção real da palavra rei. Um rei que queria o poder para ele e tinha como tomar o poder, a realeza, o império, a riqueza que eles tanto adoravam ter, os mais poderosos. Então ele já era perseguido, eles queriam acabar com Jesus, tinham que arrumar um pretexto para acabar com Jesus. E Jesus não deixava rastro de erro para esse povo pegar. Nós sabemos depois, mais tarde, como foi que aconteceu o sacrifício de Jesus. Como que eles mataram Jesus pela pena de morte. Que foi uma coisa errada. Fizeram uma coisa injusta. Simularam uma coisa que não aconteceu e condenaram um inocente. E os que condenaram sabiam desde o início que ele era inocente, Jesus. Que ele não deixou rastro de erro para trás. E nesse momento eles queriam exatamente na passagem da mulher adúltera pegar Jesus para ali sim acontecer o sacrifício do mestre. Mas ele não era bobo. Se ele falar, e aí, apedreja essa mulher ou não? Podemos matar a mulher que
adulterou ou não? Queriam de Jesus a resposta sim ou a resposta não. E esse movimento foi liderado exatamente pelos líderes religiosos. Havia rabinos ali no meio. Olha bem o tamanho da hipocrisia. Os líderes religiosos induzindo um ser inocente para colocá-lo na parede para aniquilá-lo. Então queriam ver a resposta sim ou não. E pensar, tem um plano A, ele vai dizer sim, pode apedrejar. Tem um plano B, ele vai dizer não, não pode apedrejar. E tem o plano C, vai dizer não, não sei. Vocês que sabem, pensavam isso de Jesus. E ele tinha que ter uma posição. Ele não podia ficar sem posicionamento de Jesus. Se ele falasse para o pessoal, sim, pode apedrejar porque a mulher adulterou. Se ele dissesse sim, Jesus, ele ia falhar em duas coisas. Primeiro, na contradição com a proposta que ele veio trazer. Aquele homem veio falar de amor, de paz, de perdão, de coisas boas, e relevar os erros do próximo, de justiça. Tudo isso ele falava. Como que agora ele vai falar, pode apedrejar essa mulher assim porque ela errou? Pode dar a ela a pena de morte. Ele não podia fazer isso. Era uma grande contradição. Mas, se ele falasse, sim, pode apedrejar, ele iria contra a lei dos romanos. Porque naquele tempo não se matava uma pessoa por pena de morte sem um julgamento prévio. Tinha que ter um julgamento. Tinha que haver uma apuração da falta para a pessoa ser de fato condenada. Isso era uma lei dos romanos. E a região que Jesus vivia, que ele nasceu no Oriente Médio, que é a Palestina, é onde ficava a capital do Império Romano no Oriente. Então ali também seguia as leis que regiam na Itália. As leis do Império Romano eram as mesmas. O Império Romano foi crescendo, expandindo, pegou boa parte da Europa, Oriente Médio, Norte da África e tudo mais, e eram as mesmas leis. Havia particularidades de comportamento, mas a lei era a mesma. E se ele falasse, pode condenar assim, ele ia infringir um ritual do processo de julgamento, porque ele não tinha prerrogativa para julgar se podia matar ou não matar. Ele não ia ser bobo de fazer isso, né? Ele não tinha poder de juiz, Jesus. Então, não falou sim. Se ele falasse, não, não apedreja essa mulher, ele iria esbarrar contra a lei de Moisés, que era a lei que eles seguiam, que prevalecia. O judaísmo estava ali fundamentado também nas leis de Moisés, né? Moisés, nós não vamos falar, o tema não é Moisés, mas só para a gente fazer aqui uma pincelada de um parêntese. Moisés, ele teve na lei dele dois caráteres, duas conotações, a lei humana e a lei divina. A lei divina veio pelos 10 mandamentos, e a parte humana de Moisés foi que Moisés, ele era líder dos hebreus. Ele era líder de pessoas também muito difíceis em termos de comportamento, né? Então, para coibir comportamentos daquelas pessoas, Moisés teve que fazer leis muito taxativas, muito radicais, que estão no Velho Testamento, nos 5 livros de Moisés, o Pentateuco de Moisés. E em uma das passagens, um dos livros de Moisés, que é o Levítico, ele coloca lá no capítulo 20, no versículo 10, no livro dos Levíticos de Moisés. Todo homem que for pego em adultério, não, desculpa, não é assim não, começa assim, ó. Será morto todo homem que for pego em adultério e também a pessoa com quem ele adulterou. Exatamente assim está escrito por Moisés. Ei, mas ia ser uma mortandade, mas ia morrer gente, né? Está exatamente assim. Não é com um sentido condenatório, né? Mas o Velho Testamento, ele serve para a gente como fonte histórica, como um entendimento daquela época, né? 3.000, 4.000, 5.000 anos atrás, comportavam assim, pensavam assim, era necessário agir assim. Hoje os tempos são outros. O Velho Testamento, ele serve como fonte histórica.
E infelizmente, olha eu julgando aqui, num tema como esse, mas infelizmente, até hoje, no século XXI, há religiões que seguem o Velho Testamento. E o Velho Testamento fala coisas desse tipo: deverá morrer o homem que for pego em adultério e a mulher e a pessoa com quem ele adulterou. Tem até incitações a genocídio no Velho Testamento. Então, seguir literalmente aquilo ali, tem umas coisas muito questionáveis. E Jesus, depois que veio, que é o Novo Testamento, aí sim trouxe uma proposta moral revolucionária, bastante diferente do que faz o Velho Testamento. Mas o fato é que o Velho Testamento previa aquilo: deverá morrer o homem que praticar o adultério e a pessoa com quem ele adulterou. Jesus sabia disso. E eles seguiam esse Velho Testamento, a lei mosaica. Como que Jesus ia falar assim? Não apedreja não. Ele ia contra a lei mosaica. Ele não podia ir contra nada. E ele deixou muito claro em vários momentos o que? Eu não vim destruir a lei. Ele não veio destruir lei nenhuma, Jesus. Veio trazer uma proposta diferente e destruir nada do passado. Então, o plano A e o plano B que os rabinos previam, o plano A e o plano B que os rabinos previam, falhou. O plano falhou totalmente, que ele não podia dizer sim nem não. Então, o que é isso, gente? Existe um baile de funk aqui. Vamos retomar, vamos falar de Jesus. Vamos falar de Jesus. É mais interessante. Então, se ele falasse sim ou não, ele ia cair na isca. E esses líderes religiosos que estimularam aquela situação queriam dele essa resposta, para ele ser flagrado em uma contradição. E Jesus fez o que nessa hora? Jesus então ficou ali pensando: o que eu vou fazer? Eu não posso deixar sem resposta uma situação como essa. Estavam as pessoas ali em pé com as pedras na mão. Elder, se existisse a máquina do tempo, né, que eu já vi em filmes de ficção científica, falasse assim: você pode ser transportado para qualquer lugar do futuro ou do passado para ver a cena que você quiser, mas escolhe uma única cena para você ver, eu não tenho dúvida, eu ia querer ver essa cena. É a cena da história da humanidade que mais me deixa intrigado, de curiosidade é essa. Eu queria demais ver isso como que foi. Eu queria muito ver isso como que foi. Estavam as pessoas com as pedras na mão, prontinhos para apedrejar a mulher, porque a pena de morte, ela variava o método de matar de acordo com o tipo de crime. E para as pessoas que adulteravam, quem traía, geralmente matava apedrejado. Até hoje tem alguns lugares, alguns países muçulmanos, em que eles praticam a pena de morte para o apedrejamento das mulheres. Só das mulheres, dos homens não. Só das mulheres. E quem é que dá a primeira pedrada? Hoje, ainda. Quem dá a primeira pedrada? O pai da mulher, ou o marido, ou na ausência desses, o irmão mais velho, que joga a primeira pedra. E Jesus ali, então, sim ou não? Jesus assim: gente, mas espera aí, esse negócio, olha só, a esperteza de Jesus. Na lei de Moisés, ele pensando com ele, na lei de Moisés fala que morrerá o homem que for pego em adultério e a pessoa que ele adulterou. Quem aqui adultera sozinho? Se teve uma traição, quem é que trai sozinho? Não existe isso. Se a mulher foi adúltera, ela foi adúltera junto com alguém. E cadê esse alguém que ela adulterou? Cadê o homem com quem ela adulterou? Opa! Por que só trouxeram a mulher? Não trouxeram o homem também? Opa! Olha Jesus raciocinando. Tem alguma coisa errada. E ficando cada vez mais clara a cilada que eles colocaram em Jesus. Para ver se ele condenava a mulher ou se libertava a mulher da pena de morte. E ele quietinho ali,
baixou e ficou riscando na terra, riscando na areia. É o único registro histórico que tem de Jesus ter escrito alguma coisa na passagem dele pela terra. Não tem nenhum assim, um bilhetinho que ele deixou para a mãe dele, para Maria, falou: mamãe, faz um macarrão para mim hoje. Não tinha nada disso, ele não deixou nada escrito. Ainda bem que não deixou. Se tivesse deixado, imagina o que ia virar isso pelo tempo afora, de comercialização. Já teve fase da história que até garrafinha vazia, que era o ar que Cristo respirou, eles vendiam. Pedacinho de lasquinha de madeira, que era da madeira que Jesus foi crucificado. Pedacinho de pano velho, que era da roupa de Jesus. Imagina se tivesse algum bilhete, alguma coisinha que ele tivesse escrito, o que ia virar isso? Mas o único registro histórico de Cristo ter escrito alguma coisa foi nessa hora na terra, na areia. Ele baixou a cabeça, aquele monte de gente com a pedra na mão, porque o povo a vida inteira sempre adorou tragédia, né? Você liga hoje televisão, um programa daqueles assim policiais, você vê quanto mais horroroso for o crime, maior da audiência, né? Todo mundo comentando aquela coisa toda. Pensa naquele tempo que não tinha tanta diversão, tanta atrativa. Se acontecia um negócio desse, apedrejar uma mulher que adulterou. E aquele povo tudo ali reunido, com as pedras na mão, tudo mais para ouvir a resposta de Jesus, se podia começar a matar a mulher ou não. E ele baixado, riscando na terra, sendo observado, uns rabinos perto dele. E tem um grande estudioso do Espiritismo, João Nunes Maia, que ele coloca em uma passagem que Jesus, enquanto estava riscando na terra, tinha um sacerdote atrás dele. Um sacerdote ali, observando que ele estava riscando. E eu imagino que Jesus não estava ali desenhando barquinho, não. Até para riscar, ele devia saber o que estava riscando, né? E ele fala que Jesus escreveu o nome de uma mulher na areia, com a varinha, ele escreveu o nome de uma mulher. E esse rabino que estava atrás de Jesus, viu aquele nome na terra ali, o nome de uma mulher, era exatamente o nome da prostituta que ele usava, que ele abusava. O sacerdote olhou aquele nome assim e falou assim: gente, como que esse homem sabe? E assim começou Jesus. Aí o pessoal pressionou Jesus: e aí? Mata ou não mata a mulher adúltera? Jesus ergueu, levantou e falou uma das frases mais impactantes que a humanidade já conheceu. Uma das frases mais sábias que a humanidade já conheceu. Com todo o respeito por todas as outras frases, mas essa foi magnífica. Magnífica. Ele falou assim. Ele não disse que sim nem que não. Ele falou: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Com total segurança da sua palavra, com a sua enfibratura moral que ele tinha, ele tornou baixar a cabeça e ali ficou quieto. Não ficou olhando ninguém para ver se alguém jogava a pedra ou não jogava. Ele tinha segurança do que ele falou. Ele não tinha que ficar vigiando. Baixou, ficou ali, e as pessoas foram soltando as pedras e afastando. Jesus, quando deu essa resposta, o que foi a estratégia que ele usou? Uma estratégia que nós todos podemos imitar. Nós todos podemos imitar para usar a nossa vida em tudo quanto há. Jesus usou sem falar nada, sem estimular nada, sem condenar nada. Ele fez o quê? Ele colocou cada um de confronto com a própria consciência. Jesus estabeleceu na cara de cada um painel ali, aqui, ó. Aqui está você. Ele colocou cada um em contato com a sua intimidade. E na visão da intimidade, muitos viram as mazelas que tinham por dentro. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele volveu a água paradinha dentro de cada um, volveu ali e levantou o barro que estava acumulado dentro de cada pessoa. E esse barro perturbou todo mundo, porque todo mundo viu que tinha pecado. E muitos tinham pecados maiores do que o adultério daquela mulher que estava ali desvalida, caída no chão.
E ele seguro, tranquilo, quietinho, sem olhar ninguém, sem julgar ninguém. E ele podia julgar. Jesus tinha condição, ele tinha envergadura suficiente para julgar cada um. Você está errado nisso, você errou nisso, você fez aquilo. Ele sabia. Ele sabia. Eu recebi uma mensagem uma vez, de aniversário, alguns anos atrás, que eu achei tão curiosa a mensagem, que ela fala assim: mesmo antes de você ser feito, ele já te amava. Achei tão bonito isso. É Jesus esse. Ele conhecia a nossa intimidade humana antes de a gente ser feito. Gente do céu, como que ele não sabia os pecados que cada um tinha? Ele conhecia sim, e podia julgar, mas ele não fez. Ficou quietinho, baixou a cabeça e ficou esperando o tempo passar. E eu que morrendo de inveja para ter visto como que foi esse negócio, não vi, né? Eu talvez até vi, já esqueci. Aí quando ele ergueu a cabeça, algum tempinho depois, ele olhou. Quem que estava lá? Só a mulher. Só a mulher que havia sido trazida para condenação. Não tinha mais ninguém. Ele olhou para a mulher. Ele podia muito bem falar assim: vem cá, minha irmãzinha, eu te dar um abraço para acolher a mulher. Mas ele, por que eu vou fazer isso? Vou acolher se ela errou, né? E ele podia também dar um beliscão nela. Falar: por que você fez isso, sua bandida? Eu devia ter traído, não. Mas ele não ia fazer isso. Ele não tinha por que fazer isso, porque condenar. Ele olhou para ela e falou assim: cadê aquelas pessoas que condenavam você? A mulher olhou assim, perdida. Ela estava perdida. Essa mulher devia estar aliviada, mas altamente constrangida, porque ela também foi colocada de encontro com a consciência dela. Aí Jesus falou assim para ela: ninguém te condenou, eu também não te condenarei. Se ele parasse por aí, estava muito bom, mas ele complementou ainda mais: vai, mulher, segue sua vida e não peques mais. Ele deu para ela também, além do impacto da própria consciência, ele deu para ela também a oportunidade da recuperação. Vá e não peques mais. Ele mostrou para ela que na vida há chance, que nada está perdido depois do erro descoberto, do erro revelado. Ele entregou para todas as pessoas, para a mulher, a consciência de cada um. Passagem de Jesus, muito tempo depois, 18 para 19 séculos depois, na França, em Paris, 1857, mês de abril, dia 18, primavera na França, época linda. Ali foi publicada a primeira obra da codificação do Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Para ser produzido aquele livro, foi uma outra enorme obra que só podia ser feita, a obra do Espiritismo, só podia ser codificada, organizada por uma pessoa que tivesse também um potencial de inteligência destacável. Essa pessoa foi um professor gabaritadíssimo, Hippolyte Léon Denis Rivail. Allan Kardec organizou então, e o primeiro dele foi o Livro dos Espíritos, um livro de perguntas e respostas. Kardec fez perguntas muito inteligentes para o Espírito da Verdade, para que representava um conjunto de espíritos preparados para darem as respostas elucidadoras de questões existenciais, científicas, morais, etc. Então Kardec fez perguntas muito bem elaboradas, estruturadíssimas no Livro dos Espíritos. E lá no Livro dos Espíritos, 1800 anos depois de Jesus ter partido, Kardec perguntou, questão 621 do Livro dos Espíritos: onde está escrita a lei de Deus? Os Espíritos tranquilamente respondem com palavras sintéticas: na consciência. Na consciência. E vai a conexão direta de Allan Kardec com a passagem de Jesus, da mulher adúltera. Jesus entregou para cada um a própria consciência. E Kardec confirmou, ensinou para a gente
que ali na nossa consciência está escrita a lei de Deus. Então falar assim, mas eu não sabia. Peraí, é que você não olhou sua consciência. Ali está. Olha a beleza do espetáculo, a beleza que é tudo isso. Deus, quando fez cada um de nós, Ele colocou um chip, que é a palavra que a gente entende hoje, né? É o chip. Deus colocou um pedaço da sua essência em cada um de nós, no elemento chamado consciência. Nós trazemos Deus conosco. Nós trazemos a intenção dele conosco, principalmente depois que nós já temos o reforço da teoria que nós conhecemos por meio do Evangelho. E nós, privilegiadíssimos por conhecermos, através da luz do Espiritismo, com todo o respeito por todas as religiões, que todas são importantíssimas. Mas o Espiritismo, ele clareia muita coisa, com muita tranquilidade. Não há pergunta sem explicação no Espiritismo. Não há dúvida que não tenha resposta em doutrina espírita. Não existe. Ao passo que há religiões que até hoje acreditam em coisas muito arcaicas, que não têm qualquer fundamento científico, muito menos filosófico. Nós temos esse embasamento no Espiritismo. Então, a partir da hora que conhecemos a teoria, temos a essência divina em nós, no elemento chamado consciência, nós estamos com a faca e o queijo na mão. Por isso, depois de termos a faca e o queijo na mão, o erro ressalta mais. Errarmos hoje ressalta mais. Então, quando fazemos hoje nossos julgamentos, e pior que isso, nós não apenas condenamos, não apenas julgamos, como também condenamos, muitas vezes. Nós condenamos pessoas. Nós condenamos atos que muitas vezes fazemos iguais ou piores. A nossa capacidade de julgar é muito afiada. Nós estamos hoje, então, de novo, século XXI, olha quanto tempo já se passou com o comportamento daquele povo que estava com a pedra na mão, no tempo de Jesus. Quem é que achou aquilo bonito? Não é bonito. E quem gostaria de ser aquela mulher? Ninguém gostaria. E muitas vezes somos tratados como aquela mulher. E muitas vezes tratamos as pessoas como aquela mulher foi tratada. Então, o tema, exatamente esse. O tema, vocês perceberam que não foi o adultério, mas o comportamento de Jesus perante a mulher adulta. O adultério em si não foi sequer comentado. Não é necessário. O que Jesus fez é muito mais importante. A concepção em relação ao adultério fica para cada um, como quiser interpretar, até porque é uma relatividade nos conceitos em relação ao adultério. Mas o conceito em relação à indulgência, o conceito em relação ao respeito pela pessoa que erra, esse jamais alterou no curso da história. Evocando Jesus mais uma vez, eu peço a Ele que sedimente todos os seus propósitos em nossos corações, em nossa mente sempre. Que Ele proteja cada um de nós em nosso caminho, que Ele proteja nossa família, e nós em nossa família, porque na família é o lugar que nós mais temos a chance de praticar quem de fato nós somos. Nossa família é quem mais conhece nossa alma nua, né? Então, que seja um ambiente mais propício que desenvolvemos em conjunto. Muita paz para todos nós. Obrigado. Nós agradecemos ao nosso irmão Helder. Nós desejamos também muita paz a você, que possa sempre levar a palavra de Jesus a muitos corações. E já esperamos a próxima oportunidade. Seja sempre bem-vindo. Queremos dar alguns recadinhos e alguns convites nesta